Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nesse domingão, dia 12 de outubro de 2025, no pós Palmeiras 4, Juventude 1. Estamos aqui hoje para falar sobre ele, Abel Ferreira. Pois é, ontem eu cheguei durante a live aqui no meu canal, agradecer novamente aos meus queridos amigos Lucas Guide e Renan Rodrigues, que seguraram o rojão aí na live até eu voltar do Allianz Parque. Por sorte, o Uber, o Gessé, grande abraço pra ele, veio como uma viatura. Brincadeira, mas o cara é bom de braço, velho. Veio rapidinho. Consegui falar aí com vocês um pouquinho do sentimento do que foi esse jogo. Afinal de contas, não era apenas um jogo contra o Juventude, uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro. Era também um jogo de reafirmação, na minha opinião, da união da torcida do Palmeiras, que esteve polarizada até este momento. Agora está todo mundo junto. Ontem estive no setor da torcida organizada, da Mancha Verde, que esteve unida também junto com todas as outras organizadas, a Tupi, a Porques, a Savoy, enfim, todo mundo junto, cantando todo mundo junto as mesmas músicas, unindo todos os instrumentos. Foi bonito de ver, rapaziada. Aliás, confesso aqui, há tempos eu não via um clima tão leve. Eu consegui falar sobre isso um pouco na live, mas hoje aqui no vídeo falar um pouco mais calmamente para vocês. Há tempos eu não via um clima tão leve da torcida, sabe? Sem aquele peso, sem aquela coisa de você defende não sei o que, eu defendo isso. Não, todo mundo palmeirense, todo mundo unido em prol do Palmeiras. Afinal de contas, o Palmeiras ficou sob ataque na última semana, ataques desmedidos, na minha opinião, ataques injustos por parte de jornalistas, de influenciadores, criando um clima como se o Palmeiras fosse culpado pela péssima arbitragem que a gente tem no futebol brasileiro há tempos. A arbitragem não ficou ruim no domingo passado no Choque Rei no Morumbi, não, porque pareceu isso, que a arbitragem virou uma porcaria a partir de domingo passado. Tentaram criar essa narrativa e o tiro saiu pela culatra. Afinal de contas, como eu já falei aqui durante a semana, e ontem pude ver com os meus próprios olhos o torcedor palmeirense unido, todo mundo no pré-jogo já com aquele clima de, cara, vamos pra cima, vamos ganhar essa merda, estamos com um jogo a menos, precisamos ganhar esse jogo pra ficar com uma certa folga na liderança em relação ao Flamengo. Agora o Palmeiras abriu 2 vitórias na ponta da tabela em relação ao Flamengo e ontem, sobretudo, com 10 desfalques. Com 10 desfalques o Palmeiras conseguiu fazer 4-1. E méritos para Abel Ferreira, que eu critiquei aqui há 3, 4 meses atrás, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians em casa e a torcida xingou o Abel Ferreira, vaiou o Abel Ferreira e ele ficou muito sentido com isso, mas naquele contexto fazia sentido as críticas. Afinal de contas, o Palmeiras tinha investido até aquela eliminação mais de 500 milhões de reais em reforços, que depois subiram para 700 com a chegada do Andreas Pereira, do Kelvin, e a gente não conseguia ver uma perspectiva de melhora do time do Palmeiras. A torcida estava preocupada, estava polarizada, muitos ainda defendiam cegamente o Abel Ferreira, tratavam ele como se não pudesse criticá-lo, e outros criticavam de uma forma até desmedida também. Eu até cheguei a surfar nessa onda, e assim, não me arrependo nesse sentido, porque na minha visão, e de muitos, as críticas faziam sentido naquele momento. Mas, como tudo nessa vida muda, e como o futebol é uma caixinha de surpresas, como diria o poeta, o Abel conseguiu arrumar o time do Palmeiras, o time se encaixou, e desde aquela eliminação para o Corinthians, o Palmeiras perdeu apenas para o Bahia, e engatou uma sequência de vitórias, fixou a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que estão jogando demais. O Andreas Pereira chegou e mudou o patamar desse meio de campo do Palmeiras. Ontem fez uma partida belíssima, o Felipe Anderson jogando muito, o Maurício voltando a pegar ritmo, Rafael Veiga sendo importante também, a defesa com nomes como Bruno Fux brilhando, e o Palmeiras já, aí como a gente trouxe essa semana, acertando os detalhes para fazer a compra do Fux, que é um grande jogador, um grande zagueiro, e ontem fez uma partida de almanaque. Então as coisas estão se azeitando, e isso é muito bom para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E ontem, durante a live aqui, o Renan e o Guide estavam falando sobre a coletiva do Abel. Eu consegui ouvir pouco no Uber. E quando cheguei a abrir o Twitter e vi apenas um corte, né? Isso é o ruim da internet hoje. Você vê, às vezes, um corte fora de contexto,
E o Abel ali até chegou a, mais uma vez, remoer essa ferida que ficou nele por conta das críticas, das vaias que o torcedor teve naquele dia na eliminação para o Corinthians. Mas no final da coletiva dele, ele praticamente levantou a bandeira branca e ratificou mais uma vez o Todos Somos Um e a união, que é o mais importante nesse momento. Então vamos reagir aqui à fala do Abel Ferreira no final, que eu fiquei aliviado quando eu ouvi essa fala dele. Vamos reagir aqui porque a gente vai comentar também. Vamos lá. O caminho é longo, há muita pedra ainda para partir, muita pedra pelo caminho. Vamos ganhar, vamos perder. O importante é que o Palmeiras, desde que nós estamos aqui, continua competitivo. E eu vou terminar como comecei, preciso muito da ajuda dos nossos torcedores, porque estamos na reta final e precisamos que, mais do que nunca, estarmos unidos em prol daquilo que é o nosso amor. Vocês, desde pequenos, eu aprendi a gostar de Palmeiras, ainda que com uma ou outra desilusão, mas faz parte. As alegrias são muito maiores, a sintonia e a empatia continua a mesma. Agradecer o vosso apoio, estejam connosco, a mães, aos torcedores, todos. E para terminar eu digo, quando nós estamos todos juntos, é quando eu chego ali dentro do campo, vocês começam a cantar e se a minha pele começar a fazer pele de galinha, aí eu próprio digo, nós estamos preparados. Quando isso acontece, quando eu começo o jogo, mesmo ainda hoje quando foi contra a Juventude, e vocês fora, começando para a mancha a puxar e todo o estádio a acompanhar, e a minha pele de galinha aqui, a minha pele, aí eu digo, ok, nós estamos preparados para jogar, seja contra quem for, seja com que jogadores for, seja contra que adversário for, jogar para ganhar como foi hoje. Obrigado pelo vosso apoio e conto com vocês. Aí, a fala do Abel. Conto com a gente. É isso, cara. É isso. Chega de polarização, chega de ficar cutucando a própria torcida do Palmeiras, Abel. Vamos olhar pra frente, vamos olhar pro que interessa. O torcedor é passional, o torcedor critica mesmo quando vê que não tem perspectiva, como via há 3 meses atrás. E você, como um cara experiente, sabe que o torcedor do Palmeiras tem um carinho enorme por você. Você é o maior técnico da história do clube. Você chegou em 2020, ganhou 2 Libertadores e 2 Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa do Brasil, 3 Campeonatos Paulistas. Não preciso ficar aqui enumerando os títulos que você já ganhou no Palmeiras e, sobretudo, passando por cima de críticas desmedidas da própria imprensa. Que no momento que o Palmeiras jogava um futebol competitivo, às vezes nem tão brilhante aos olhos de muitos, mas dane-se, era um futebol competitivo e vencedor. E você sofria com desconfianças, com críticas desmedidas da própria imprensa. Que no momento de baixa do Palmeiras, no momento que você fazia um trabalho questionável, esses mesmos jornalistas que te criticavam quando você vencia, te elogiavam de forma demasiada. Por que será, né? E bastou o Palmeiras voltar aos trilhos, você arrumar o time, que eles começaram a mirar o canhão pro Palmeiras de novo, com narrativas falsas, com narrativas mentirosas, de que o Palmeiras é beneficiado, de que o Palmeiras e a arbitragem têm conluios, de que o campeonato precisa ser investigado. Essas besteiras, essas teorias da conspiração que não se sustentam. Até fake news criaram por aí. Então, é momento sim de união, e ontem eu vi a torcida organizada que te xingou, que te vaiou, te aplaudir e cantar o seu nome no Allianz Parque, porque todos somos um em prol do Palmeiras. E é um momento decisivo da temporada. Temos aí o Bragantino quarta-feira, um jogo importantíssimo, um jogo difícil também, não é essa carne morta que foi o Juventude. O Bragantino tem sim um time muito mais competitivo que o Juventude, então o Palmeiras vai ter que jogar mais bola ainda para confirmar esses 3 pontos em casa. E domingo, dia 19, é talvez o jogo do ano para Palmeiras, para Flamengo, para o Brasil. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras no Maracanã às 4 da tarde. Um jogo para parar tudo. E que se o Palmeiras, podendo chegar até com a possibilidade de perder, que não perde a liderança, mas se o Palmeiras vence esse jogo no Maracanã, coloca, arrisco a dizer, alguns dedos na 13ª taça, se Deus quiser, do Campeonato Brasileiro. Então é momento de união. O time encaixou, as coisas estão dando certo e a torcida, Abel, abraçou o time. Abraçou o time. Então vamos enterrar esse assunto, vamos enterrar o que passou. É como um relacionamento. Você já está há 5 anos no Palmeiras. Num relacionamento ele não é feito só de coisas boas, de momentos bons. Há momentos de crise, há momentos de desgaste, há momentos em que se questiona a continuidade desse relacionamento e tudo mais. Como é a vida. E o futebol imita a vida. Por isso é um esporte maravilhoso.
Por isso é um esporte magnífico que todos nós nos emocionamos e por isso que a gente ama o Palmeiras. Beleza? Quero saber sua opinião, torcedor, deixa aqui embaixo e claro, sem esquecer que este canal tem o apoio da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, com as melhores odds do mercado. Claro, se você for maior de 18 anos, dá uma conferida nas odds, aposta no Palmeiras lá, claro, com responsabilidade, sem investir o dinheiro que você não tem, é para brincar, para se divertir e para curtir, afinal de contas, essa boa fase do Palmeiras. A Bet Nacional eu recomendo para você que está apoiando o canal aí recentemente, apoiando também lá o nosso projeto no Futebotec. Então, um grande abraço aí pro pessoal da Bet Nacional que tem proporcionado que o canal tenha possibilidades de crescer ainda mais. Eu conto com o seu like e conto com a sua audiência. Demorou? Deixa o comentário, deixa o hype, se inscreve, compartilha o canal e não esquece, hein? Tenho visto aqui nos Analytics, muita gente assiste o vídeo e não se inscreve. Então, se inscreva, ativa o sino para receber sempre as notificações. Demorou? Tamo junto. Excelente fim de semana a todos e segue o líder. Avante palestra.